A Igreja no Maranhão colonial, do poder econômico à Inquisição. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a participação na Igreja com relação à história do Maranhão, tá bom? Então, você aí que vai fazer o Enem, você aluno de concurso, você que tem interesse em se aprofundar na história do Maranhão, aqui é professor Alberto Chaves e eu quero justamente pontilhar alguns aspectos muito importantes com relação à Igreja no Maranhão, do poder econômico à Inquisição. Quando a gente vai falar da Idade Moderna, a Idade Moderna ela é marcada pelas disputas de hegemonia entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante. E quando a gente fala da Igreja Protestante, você vai ter a divisão entre os luteranos, os anglicanos e os calvinistas. Ambas estão presentes no contexto de consolidação do Estado moderno, bem como da burguesia mercantil, que é no sentido político, em relação ao controle social, constituindo em fortes parceiras econômicas do Estado e da burguesia. Até porque você deve entender que quando o processo de expansão marítima europeia ela acontece, que possibilita tudo isso, é na verdade uma aliança entre a realeza, que vem com poder político, a burguesia com poder econômico e a igreja, logicamente, com o poder religioso. A gente pode ver isso através de tratados que foram feitos, muitos acordos internacionais, como o Tratado de Tordesilhas, que vai fazer aí uma divisão a 370 léguas de Cabo Verde. O Brasil, inclusive, fica dividido entre Portugal e a Espanha, e os franceses ficam extremamente questionando esse tratado, né? Os primeiros religiosos chegaram ao Brasil em 1500 com um objetivo. O objetivo era o quê? De converter os índios ao cristianismo. Os padres da Companhia de Jesus, eles desembarcaram no Brasil acompanhados do governador Tomé de Souza em 1549. Nessa missão veio o padre Manuel da Nóbrega e no governo seguinte José de Anchieta. Ainda no período pré-colonial, os padres Francisco Pinto e Luiz Figueira tentaram alcançar o Maranhão, mas fracassaram. No Maranhão, a primeira ordem religiosa a atuar foi a dos padres capuchinhos, que isso fique bem claro, não esqueçam. No Maranhão, a primeira ordem religiosa a atuar foi a dos padres capuchinhos, que acompanhavam os franceses no ato da conquista, tá? Então é bom que você fique atento com isso aí. Até porque esses padres, eles mantiveram um contato muito grande com os índios, né? E é bom salientar também que acabou-se vivendo aí essa relação dos costumes dos aborígenes amaranhenses, que com certeza vai acabar influenciando os colonos do Maranhão e, no âmbito geral, no próprio Brasil, né? Então é interessante lembrar que esses padres narraram sobre os costumes dos aborígenes maranhenses e iniciaram a catequese, fundando capelas com altares portáteis em alguns pontos da ilha, como Tibunda e São José dos Índios. Uma vez expulsos os franceses em 1615, inicia-se a colonização do Maranhão pelos portugueses. É bom lembrar que isso aqui eu chego a até falar num vídeo anterior aí no canal. Você pode buscar aí que você vai encontrar, tá bom? E aí, uma vez expulsos os franceses em 1615, inicia-se a colonização do Maranhão pelos portugueses. Instalaram-se no Maranhão, logo na primeira metade do século XVII, várias ordens religiosas. Nós vamos ter as ordens religiosas dos jesuítas, os carmelitas, os mercedários e franciscanos foram as principais. No mesmo ano que marca o início da colonização, vem ao Maranhão os padres jesuítas Manuel Gomes e Diego Nunes, a fim de obter a tutela dos índios da região e iniciar o trabalho de catequese, até porque o papel da igreja era expandir a fé católica.
A existência de várias ordens religiosas no Maranhão ajudou a construir a colonização através da montagem de uma infraestrutura controlada pelos religiosos. Ao longo do século XVII, foram construídos o Convento de São Francisco, a Igreja de Nossa Senhora da Guia, no Bonfim, o Convento do Carmo, a Igreja do Desterro, os conventos de Santo Antônio e Mercedário e, posteriormente, a Igreja Matriz no prédio do antigo Hotel Central, as igrejas dos Remédios Santanas, Santainha e São Pantaleão. Esse controle se manifestava também através do saber letrado, desfrutado pelas ordens religiosas, principalmente pela Companhia de Jesus, frente a uma sociedade de poucas letras. Vale salientar que o estabelecimento das mais variadas ordens religiosas no Maranhão projetou um choque não só entre elas, pela disputa de espaço político-religioso e econômico, bem como entre elas e os colonos, a Câmara Municipal e os governadores. Então aí a gente vai ver uma disputa poderosa entre essas instituições. O conflito entre a igreja, representada pela Ordem dos Padres Jesuítas, e os colonos, girou em torno da disputa tutelar do gentil, ou seja, da disputa tutelar do índio, além do processo de concorrência relativa à inserção econômica, pois os padres jesuítas, eles monopolizavam o comércio das drogas do sertão, o monopólio sobre o sal e exploravam o cravinho e a criação de gado vacum. Exportavam também baunilha, cacau, em troca de parâmetros religiosos, imagens e ferramentas. À medida que o patrimônio dos jesuítas ia crescendo, seus negócios iam alcançando êxito, além de que o clero era isento de pagar tributos. Eram os jesuítas os maiores concentradores de terras e fazendas. Assim, é possível ter entendimento em relação aos conflitos entre jesuítas e colonos. O grande conflito envolvendo jesuítas e colonos gravitou em torno do silvícola. Os portugueses escravizavam cruelmente o aborígene e os jesuítas queriam a sua tutela. O governo dos índios aos padres impondo um jugo mais brando. Esse conflito foi provocado sobretudo pela ausência da mão de obra negra na região. As tribos eram escravizadas em resgate e posteriormente na Guerra Justa. Mas na verdade, o que era a Guerra Justa? A Guerra Justa era a justificativa utilizada pelos colonos com a sanção da coroa em relação à escravidão do índio. Em casos de escravidão por guerra justa, a rebelião de tribos, os costumes e a guerra. Eu até resumo dizendo assim, que se um índio não quisesse ser escravizado, era justo que ele fosse escravizado. Pronto, isso era guerra justa. Mas justo para quem? Para os colonos, ok? Os jesuítas defenderam inclusive a escravidão negra no Maranhão, como manutenção do acordo que mantinha com a burguesia europeia, bem como seria uma forma de favorecer a tutela indígena. Os conflitos se exacerbaram no Maranhão com a chegada do padre Antônio Vieira, religioso influente e excelente orador. Sua chegada culminou com a publicação da Ordem de Liberdade dos Aborígenes Cativos, pois foi devolvido o governo temporal dos índios aos jesuítas. O padre Antônio Vieira denunciava, assim, a exploração dos índios pelos colonos em meados do século XVIII. A postura dos padres jesuítas frente à questão da escravidão do silvícola promoveu a reação imediata dos colonos, que passaram a exigir da Câmara Municipal
decisão no sentido de expulsão dos padres jesuítas, já que associava os padres à ruína do Estado, pois o Maranhão, tal como o resto da colônia, estava assentado em bases escravistas e a quase total ausência do escravo negro obrigava o colono a lançar mão da mão de obra indígena. Assim é que no Centro-Sul o escravo é o negro e no Maranhão é o índio. É bom salientar também que desde 1621 a Câmara de São Luís ela exige a expulsão dos padres jesuítas do estado do Maranhão, fato que se consolidou em 1661 e ainda no final do século XVII, mais precisamente no decorrer da Revolta de Beckmann em 1684. Portanto, no ano de 1621, os jesuítas foram expulsos do Pará e do Maranhão devido ao acirramento da questão em torno da escravidão do índio. Nesse contexto, os colonos muitas vezes obrigavam os jesuítas a assinarem termo de não intervenção em relação ao escravismo indígena. Era preciso limitar, então, o controle dos padres jesuítas sobre o índio, tarefa árdua dos colonos, visto que os jesuítas eram influentes na metrópole, inclusive junto ao rei, e por várias vezes convenceram o soberano a proibir a escravização do índio. Promoviam também a conversão do índio através da aplicação da doutrina religiosa, ensinava o catecismo aos filhos dos colonos e para índios cativos na cidade. Faziam obras de caridade. O próprio padre Antônio Vieira, ele fez a doação de sua cama ao hospital. Faziam também procissões, visita aos enfermos e até mesmo aos domingos rezavam missas e realizavam missões a lugares distantes para pregar a religião dos povos, né? Então, vale salientar aqui que o Lúcio de Azevedo ele chegou a fazer um relato sobre a influência dos religiosos junto aos índios, onde ele diz o seguinte, que na ilha do Maranhão havia 4 povoações de índios ali estabelecidos de tempo anterior, cristãos pelo batismo, mas pela ausência dos missionários deixados a si, sem guias que lhes amparasse os incertos passos da vida civilizada. Desta, na verdade, conheceu somente alguns dos vícios, a servidão imposta e a tirania dos homens. Da religião, conservavam os ritos vagos. Alguns sabiam benzer-se, proferiam retalhos de oração, palavras já desordenadas e de que, por certo, não podiam aprender o significado. Em todo caso, temia o Deus dos brancos, Senhor dos abismos de fogo, em que, por castigo, são sepultados os incrédulos. Amavam os padres, que de antes a espaços os visitavam, lhes faziam dádivas e prometiam a liberdade e tempos melhores. Tinham vindo de seus matos partes atraídos por doce palavras e brindes modestos, parte compelidos e amedrontados para a escravidão que os esperavam. Essas são as palavras de Lúcio de Azevedo sobre a influência dos padres jesuítas sobre os índios, né? E é bom salientar que os jesuítas eles se opuseram ao estabelecimento da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão e enfrentaram a ira de Sebastião José de Carvalho e Melo, que é o Marquês de Pombal, sendo por isso expulsos do Maranhão no ano de 1759. O padre Antônio Vieira era incisivo nos seus discursos sobre a corrupção e a mediocridade dos governantes locais. É bom lembrar que há sempre essa desavença entre o Estado metropolitano e a própria igreja,
né? Mas vamos ver aqui, ó, olha o que se fala aqui, ó. Olha a fala do padre Antônio Vieira, que ele diz assim, ó. O padre Antônio Vieira, ele era muito incisivo assim, nos discursos sobre a corrupção e a condição medíocre dos governantes locais. Olha o que ele diz, ó. Quantas cóleras, quantos rubores no auditório, quantos abafados risos, indignações mal contidas ante a lista jocosa, exacta, como todos sabiam, das malversações que eram a chaga insarável da administração colonial. Adiante, compuntavam-se as ganâncias. Assim, se tiram da Índia 500 mil cruzados, de Angola 200, do Brasil 300 e até do pobre Maranhão, mais do que vale todo ele. Isto do Maranhão era o que doía ao pregador e para que requeria remédio, que era a restituição. Tira-se aos ladrões o mal adquirido, e então aquele brado ameaçador: reis e príncipes mal servidos, se quereis salvar a alma e recuperar a fazenda, introduz sem exceção de pessoa as restituições. Isto é, arranca-se o Baltazar de Souza, o que extorquiu do suor dos índios que para ele trabalhavam, quando deviam ir à expedição dos Barbados. Tome-se a Inácio do Rego, o que produziu o tabaco lavrado pelo gentil do Tocantins, descido não para isso, mas para a conversão. Percebo que o discurso é muito incisivo, onde o padre Antônio Vieira ele detalha a própria corrupção, a forma como o índio era explorado pelos governos locais, né? E outro ponto também chama a atenção: o padre Antônio Vieira, ele era influente até mesmo na corte do rei de Portugal. Em resposta a uma carta de Dom João IV, lhe mandara, consultando sobre o propósito de outra vez unir em um só governo as duas capitanias do norte, e a opinião sobre os governantes do estado. O padre Antônio Vieira, ao responder, escreve, né? Olha o que ele fala, ó. No fim da carta que a vossa majestade me fez mercê, me manda vossa majestade, diga meu parecer sobre a conveniência de haver nesse estado os dois capitães mores ou um só governo. Eu, senhor, razões políticas nunca as soube, e hoje as sei muito menos, mas por obedecer direi toscamente o que me parece. Digo que menos mal será um ladrão que dois, e que mais dificultosos serão de achar dois homens de bem que um só. Sendo propostos, acatão dois cidadãos romanos para o provimento de duas praças. Respondeu que ambos lhes descontentavam, um porque nada tinha e outro porque nada lhe bastava. Tais são os dois capitães mores em que se repartiu este governo. Baltazar de Souza Pereira não tem nada, Inácio do Rego Barreto não lhe basta nada. E eu não sei qual é a maior tentação, se a necessidade, se a cobiça. Tudo quanto há na capitania do Pará, tirando as terras, não vale 10 mil cruzados, como é notório. E desta terra há de tirar Inácio do Rego mais de 100 mil cruzados em 3 anos, segundo lhe vão logrando as indústrias. Se houvesse dois homens de consciência e outros que lhe sucedessem, não haveria inconveniente em estar o governo dividido. Mas se não houver mais que um, venha um que governe tudo e trate do serviço de Deus e de vossa majestade. E se não houver nenhum, como até agora parece que não houve, não venha nenhum, que melhor se governará o Estado sem ele que com ele, né? Então, perceba aí que aqui você observou que é uma resposta à carta de Dom João IV, né, que lhe mandara, né, no caso, até porque o padre Antônio Vieira, como eu disse, ele tinha uma influência muito grande com o rei de Portugal. Então, em resposta à carta que Dom João lhe mandara,
Então, ele acabou consultando sobre o propósito de outra vez unir um só governo e as duas capitanias, e a opinião sobre os governos. E aí o padre Vieira, ao responder, ele é muito taxativo com relação à posição dele diante dos colonos, diante do Maranhão, não é verdade? Mas vamos falar aqui um pouquinho sobre a questão da visitação da Santa Inquisição, que diz o seguinte: na verdade, o Santo Ofício, né? A construção da hegemonia da Igreja no período medieval. Você sabe que a Santa Inquisição ela foi uma das instituições mais fortes que existiram com relação para reprimir os atos de heresia, né? Então isso é notório. E vale notar que, segundo Luiz Motti, instalada em 1539, a Santa Inquisição especializou-se na perseguição de duas categorias de desvios religiosos: os crimes de heresia, que era o judaísmo, o protestantismo, a feitiçaria, as blasfêmias, pacto com o demônio, e os crimes sexuais, a homossexualidade, a bigamia e solicitação dos sacerdotes no confessionário. 60% dos registros inquisitoriais relativos ao Maranhão refere-se aos desvios na moral sexual, e 40% dos casos são atinentes às manifestações suspeitas da fé. Então, nós podemos entender que os desvios de conduta moral foi uma das práticas mais presentes de ato de heresia, segundo o Luiz Motti, e a questão da própria prática de condenação da Inquisição, né? Então a Inquisição ela condenava não só os crimes sexuais, como os crimes de heresia, né? Dos casos de crimes sexuais, 4 foram de bigamia, 7 de sodomia e 8 de solicitações por padre. Assim, ser contrário aos dogmas e à doutrina católica seria justamente cometer desvio de fé, e certos pecados eram considerados faltas graves. Inclusive, os índios foram indiciados por crimes sexuais. É bom ressaltar que estes crimes atendem a uma certa concepção de moral religiosa ocidentalizada. A mesma igreja que combatia o homossexualismo na América o praticava na Europa. Por outro lado, como os europeus podiam, de uma forma moralista, julgar, por exemplo, questões referentes à sexualidade do índio, se estes mesmos europeus cotidianamente violentavam as mulheres americanas? E aí fica aí esse questionamento. A expressiva presença da Igreja Católica Apostólica Romana na colônia é identificada pela inserção pedagógica junto aos colonos e índios, e na mesma dimensão econômica, sendo o Maranhão um típico exemplo do poder econômico da Igreja, sobretudo da ordem inaciana, né, de Inácio de Loyola. Nesse sentido, vale salientar que a Inquisição ela funcionou como fonte de riqueza ao realizar periodicamente o confisco e a dilapidação dos bens dos réus, especialmente daqueles que eram homens de negócio. Assim, os delitos, as faltas, os crimes denunciados julgavam-se e condenavam-se em Lisboa, réus da metrópole e da colônia. Vale salientar que o próprio historiador Caio Bosch nos informa sobre os crimes mais diversos punidos pela Inquisição. Que ele fala, inclusive, abre aspas, manter casa de alcouce e de tavolagem, alcovitar mulheres para homens, explorar o lenocínio, perder o juízo com bebidas, comportar-se escandalosamente, praticar usura ou amotinar o povo e perturbar a paz, né? Então tudo isso era visto como um crime que era punido pela Inquisição, né? Principalmente essa ideia de perturbar a paz. E olha aqui, praticar usura, que era a ideia da agiotagem, né? Empréstimos com juros. Então a Igreja Católica, a Inquisição, ela não perdoava isso, tá certo? É bom lembrar isso.
Então, quando ele coloca aqui, é bom lembrar quando ele diz assim, ao covitar mulheres, ele está falando no lugar de prostituição, ó. Prostituição de mulheres para homens, isso aqui era um ato também que a igreja não aceitava, tá certo? As matérias essenciais da confissão era basicamente o crime de heresia, cometido a sós, em família ou em público. A crença ou a prática do judaísmo, o maometismo, ou seja, a galera lá que professava o islamismo, né, o Alcorão, luteranismo, a bigamia, a sodomia, a bestialidade, as feitiçarias, as superstições, os cultos ao diabo, a apostasia, que é a falta de fé, as adivinhações, a leitura e posse de livros proibidos pelo Santo Ofício, que estava lá segundo o índex, lista de livros proibidos, tudo isso aí. Então, era uma coisa que você tinha que justamente a Inquisição ela não perdoava, não é isso? Muito bem. Vale salientar que no Brasil os principais locais de visitações foram Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Pará e Maranhão. Luiz Motti, ele encontrou mais de 50 casos de nativos, colonos e padres que tiveram seus nomes registrados pelo Santo Ofício. Olha, gente, como a Inquisição ela atuava no Maranhão, ela atuava de uma forma enérgica. Então é interessante que a gente fique atento a esses detalhes, né? E que sofreram todo tipo de constrangimento, inclusive violência física, né? Vários religiosos, eles foram perseguidos pela Inquisição. O padre Antônio Vieira, por exemplo, ele teve problemas com relação ao Santo Ofício. O padre Antônio Vieira, gente, eu tô falando o padre Antônio Vieira, ele foi preso, foi sentenciado e sendo desterrado para o Brasil por questões políticas. Chegou a ser proibido de escrever. Outros prelados eram indiciados por solicitações, atos torpes, sodomia, heresia, bigamia, em geral, todo abuso do poder eclesiástico. Entendeu? Então, a Inquisição ela atuou com muita severidade dentro do Maranhão. Então, isso é bom que vocês fiquem bastante antenados com relação a esse fato aqui. E, no que diz respeito às confissões, estas podiam ser feitas no tempo da graça ou fora dele. O que era o tempo da graça? O tempo da graça compunha-se de um período estabelecido pelo visitador. O visitador era aquele que representava o Santo Ofício, que visitava aquela localidade, né? Em geral, 30 ou 40 dias. Ou seja, quando o tempo da graça ele durava de 30 a 40 dias, no qual os penitentes que de livre vontade se dirigissem ao inquisidor para se confessar teriam como garantia a promessa de especial misericórdia, não havendo penas corporais e nem perda dos bens. Fim do período da graça, o fiel recebia, de acordo com a gravidade de sua culpa, penitências leves, como assistir à missa em pé, segurando uma vela acesa, ou castigos extremos, como as galés, castigos físicos, ou até mesmo a coisa mais temida, que era a fogueira, entendeu? Então, gente, aí fica essa pequena contribuição que eu estou passando aqui para vocês sobre a questão da igreja no Maranhão. Em poucas palavras, você vai ver que eu posso, resumindo aqui, que nós vamos ter a presença de várias ordens religiosas, e nós vimos que os capuchinhos, os jesuítas, os padres jesuítas, eles foram muito presentes. Nós tivemos aí várias ordens religiosas que se colocaram presentes no Maranhão. Nós tivemos aí a presença da Santa Inquisição combatendo os atos de heresia também, que se faz presente, e principalmente esses atritos que vão ser vivenciados entre a igreja e os colonos. Então, você vê, por exemplo, a revolta de Beckman é um atrito que vai envolver a igreja, os padres jesuítas e os colonos. Nós vamos ver também atritos que acabam culminando com o próprio primeiro-ministro do Brasil, que foi o Sebastião José de Carvalho e Melo, que é o Marquês de Pombal, que ele acaba introduzindo um decreto para expulsar os padres
jesuítas do Maranhão, tá bom? Então, se esse conteúdo ele foi importante para você, por favor, se inscreva no canal, compartilha para o máximo de pessoas, inclusive deixa um comentário aí dizendo que tipo de conteúdo você quer que eu faça aqui com relação à história do Maranhão, tá bom? Então, fiquem com Deus, aqui é o professor Alberto Chaves e até a próxima.